Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Centro Espírita Irmã Catarina. Hoje, estamos com um grupo seleto de convidados e estaremos falando sobre o Centro Espírita e sua administração. Na verdade, nosso tema de hoje é o que é o Centro Espírita. Para falar comigo e com vocês hoje, nós convidamos algumas pessoas bem especiais que algumas delas estão estreando na nossa reunião de segunda-feira à noite. A primeira a quem eu quero dar as boas-vindas é a nossa amiga Lúcia Turini. A Lúcia trabalha no Centro Espírita Amor e Caridade, é muito bem-vinda aqui à nossa casa. Ela conhece muito sobre a administração de centros espíritas e tenho certeza que vai dar uma contribuição maravilhosa para nós hoje. Seja bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada, é um prazer meu estar aqui com todos vocês. Prazer é nosso. Também conosco, outra pessoa maravilhosa, minha amiga de muitos anos, a Nelly Prado, que é presidente da USE Intermunicipal Bauru. A Nelly também é uma expert em administração de centros espíritas e certamente vai ser também uma excelente contribuição dos nossos expositores de hoje à noite. Seja bem-vinda, Nelly. Eu que agradeço e fico muito feliz de estar com vocês nesse trabalho. Lindíssimo, maravilhoso, tenho acompanhado alguns anteriores. Fico muito feliz, gratificada e uma honra estar com vocês. Uma honra estar com o Maurício, o Wellington, dois amigos muito queridos. Estaremos juntos. A honra é toda nossa. Por último, mas não menos importante, meu amigo Rodrigo Daniel. Na verdade, o meu irmão Rodrigo Daniel. O Rodrigo é dirigente de uma casa em Barra Bonita, uma casa muito acolhedora, chamada ASEAC. E, Rodrigo, seja bem-vindo também à nossa reunião. Osmar, boa noite, cara. Que alegria estar junto com você aqui de novo, viu? Obrigado. Lúcia, prazer te conhecer, obrigado também. Nelly, boa noite. Cara, e poder ter o Maurício de novo, que é o outro irmão meu, mesmo que virtualmente, vai ser muito bom. Obrigado por me convidar. O Wellington, que faz anos que eu não vejo também. Legal, Osmar. Então vai ser uma noite de reencontros. Que bacana, né? Que bacana. Bom, primeira estrela da noite é o meu mestre, meu guru, o meu amigo Maurício Moura. Seja bem-vindo, Maurício. Opa, obrigado, Osmar. Boa noite. Lúcia, Nelly, Rodrigo, boa noite. Obrigado por fazerem parte desse momento conosco, que é de grande importância, uma alegria muito grande nossa. Um grande prazer, Rodrigo, de falar contigo novamente, Osmar. É sempre muito bom. São meus irmãozinhos também. O Maurício é um dos coautores do livro que será usado como referência na nossa palestra de hoje à noite. O outro coautor é o nosso amigo pauloanense ou baianarense, não sei, porque é um bauruense radicado na Bahia, o grande amigo Wellington Balbo. Seja bem-vindo, Wellington. Olá, Osmar, Lúcia, Nelly, Maurício, Rodrigo, Frank aí que está dando apoio, a todos os amigos internautas que estão chegando. Meus cumprimentos, meu grande abraço, é um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer ter escrito esse livro com o Maurício, agradeço vocês disponibilizarem o tempo de vocês conosco aqui para falarmos dessa obra e para falarmos de espiritismo, e aproveito até para fazer uma chamada. O livro ele está dividido em duas partes, eu escrevi até o capítulo 13, do capítulo 14 em diante é o Maurício, e eu já deixo aí para os amigos internautas a parte do Maurício. Ele estava muito inspirado quando escreveu. O livro vale a pena pela parte dele, que ele aborda com maestria o trabalho voluntário. Já fazendo aí, aproveitando para fazer um merchan do livro e também para exaltar o belíssimo trabalho que o Maurício fez. É um prazer estar com vocês hoje. O prazer é nosso. Eu quero aproveitar, então, que todos estão na tela para estender meu abraço, meu boa noite fraternal a todos os amigos internautas que estão conosco essa noite. Eu espero que seja uma noite abençoada, que todos possam beber na fonte desses 5 amigos especiais que estão conosco hoje. Mas antes de começar, como é hábito nosso, né, eu quero convidar a todos para que a gente juntos possamos fazer a nossa prece de abertura. Então eu peço que todos nós elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso amigo divino, aos nossos protetores espirituais, que nos abençoe nessa noite, que promete ser uma noite maravilhosa. Então, Jesus, amigo, Senhor de nossas vidas, mais uma vez rogamos ao seu coração generoso,
que nos ampare nesse momento em que estamos iniciando mais uma reunião e mais uma palestra virtual. Que as suas vibrações de paz e amor, Senhor, envolvam a todos nós aqui presentes, equilibrando nossos pensamentos e sentimentos. Que as suas vibrações de paz e amor também se estendam aos nossos amigos da internet, do Facebook, que certamente estão tão maravilhados quanto nós pelo seu amor e pela sua bondade infinitas. Que os espíritos que coordenam esse trabalho, mais uma vez, estejam ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando e auxiliando a realização de mais esse momento espírito. Que esse seja em teu nome, Senhor, e em nome de Deus, que possamos iniciar as atividades de mais uma noite de estudos. Que assim seja. Meus amigos, esse livro de vocês, né, eu li a primeira edição e já percebi que não tem nada a ver com essa aqui agora, foi muito alterado, mas eu acho que é uma obra muito útil para todos aqueles que dirigem centros espíritas, para todos aqueles que trabalham em centros espíritas e para todos aqueles que querem entender um pouquinho melhor o funcionamento das casas, porque todas as casas precisam de trabalhadores, precisam de mãos, de braços, de mentes e corações para trabalhar. Então, eu acho que vocês estão dando uma contribuição muito grande para a nossa doutrina espírita. Então, eu queria perguntar, começando pelo Maurício. Maurício, o que levou você e o Wellington a escrever esse livro? Depois eu vou fazer a mesma pergunta para o Wellington. Ok. Osmar, na verdade, essas oportunidades que eu tive, né, de escrever e aquilo que nós escrevemos ser publicado, ele surgiu de um convite feito pelo Wellington em 2012, né? Em 2013 nós lançamos o primeiro livro. Então eu posso dizer com certeza que se não fosse o convite do Wellington, não existiria nenhum desses 3 livros que nós escrevemos juntos. Mas o porquê do livro, né? Esse livro foi feito com base em artigos que nós havíamos produzido, em observações sobre o funcionamento dos centros espíritas e das atividades, muitas vezes periféricas ao centro espírita. E de como as pessoas, tanto os dirigentes quanto os trabalhadores voluntários da casa, se relacionavam, desempenhavam suas tarefas. O surgimento de conflitos, a utilização de recursos, a maneira que os conflitos eram resolvidos, né? Então, parecia um ambiente muito propício para gerar os cases para os nossos estudos. E tanto eu quanto o Wellington temos a formação na área de administração de organizações, e aí, então, pensamos, por que não oferecer aos companheiros das casas espíritas, sejam dirigentes ou somente frequentadores que desejam o trabalho na casa espírita, uma obra que traga os conceitos de administração, né, aplicáveis ou analisando aqueles cases que nós observamos. Foi com esse intuito que nós, então, começamos a escrever. Como você falou, né? Esse livro, na verdade, ele não é uma segunda edição. Nós começamos a fazer uma revisão naquela primeira obra, que foi publicada em 2013. E aí percebemos o quanto havia mudado, quantas coisas novas tinham, quantas informações e novos casos haviam surgido. E aí, então, conversando com o Wellington, não é uma reedição, né? Isso é uma obra nova, por isso que nós partimos para esse novo livro. Muito bom, muito bom. E o Wellington, o que o levou a ter essa ideia, Wellington? O que me levou, basicamente, foram as conversas que eu tenho com o Maurício e a nossa observação do cotidiano, do dia a dia, da vida das pessoas. Quem escreve tem que observar muito, tem que olhar absolutamente tudo. Às vezes uma folha que cai da árvore é motivo para uma crônica, é motivo para um texto. E não tem nada mais rico do que o ser humano. O ser humano e as suas experiências, eles nos proporcionam poder entrar nesse universo da administração de empresas,
da administração das casas espíritas, da administração de qualquer instituição e fazer o link com o espiritismo. E também poder oferecer, né, as nossas próprias observações como fonte de reflexão para nós, que naturalmente vamos reler essa obra, vamos trabalhar essa obra, e também para os amigos. Então, a ideia foi basicamente essa, fruto da observação dos exemplos, das nossas vivências cotidianas, trazendo e adaptando aí para a realidade das casas espíritas. E olha, tem mais coisa, viu? Se nós tivéssemos deixado para publicar o livro 30 dias depois, eu já iria, até comentei com o Maurício, eu iria inserir um outro assunto, já não dava mais tempo, já não tinha mais como. Fruto do quê? Fruto da observação, do contato com as pessoas, das histórias que nos contam, né, desse dia a dia, das estruturas. Tem bastante coisa para trabalhar. Muito bom, muito bom. Realmente eu acho que é uma obra bastante útil para todos nós. Meus amigos que estão em casa, sintam-se à vontade para mandar perguntas para nós. Muito provavelmente não conseguiremos responder todas ao vivo aqui, mas ao longo da semana, tanto o Maurício quanto o Eric, eu mesmo, a gente vai rever as perguntas e a gente responde para que ninguém fique sem resposta. E agora, então, nós vamos começar realmente com o nosso... Vamos chamar de pinga-fogo, Maurício? Que tal, Wellington? Pode ser pinga-fogo. E vamos fazer por ordem alfabética. A nossa primeira perguntadora vai ser a Lúcia, que perguntará para o Maurício. Use mais a entrada da tela para deixar as duas mais em destaque, ok? Boa sorte para vocês e tenham todos uma boa reunião, tá? Obrigado, Osmar. Lúcia, fique à vontade para fazer outra pergunta. Muito obrigada, Osmar. Vamos lá. Maurício, quais as motivações ou causas mais prováveis de atualmente estar diminuindo o número de trabalhadores e voluntários que procuram a casa espírita? Seria a indisponibilidade em função de muitas atividades profissionais ou uma rejeição a regras e disciplinas necessárias na casa espírita, que muias vezes não agrada ao trabalhador que não participa, né, da organização, da direção da casa, propriamente dito. Uhum. Lúcia, eu tenho que dizer assim, aquilo que eu acredito, aquilo que eu observei. Nós precisaríamos, para responder com certo grau de confiabilidade, realizar uma pesquisa. Até seria interessante que as casas espíritas realizassem essa pesquisa junto aos frequentadores, aos trabalhadores, né? Mas pelas nossas observações, houve uma mudança nas últimas décadas, notadamente nos últimos anos, muito grande em termos de comportamento, tanto das entidades, não só espíritas, né? E como também daquelas pessoas que antigamente procuravam o trabalho voluntário. Talvez uma nova concepção de vida, procura por objetivos que sejam gratificantes, e há um acesso muito grande em termos de informação também sobre o funcionamento das organizações. Então, hoje, mais ou menos, nós imaginamos assim, instituições que são administradas ainda, muitas vezes, de forma amadora, por pessoas que são repletas de boa vontade, mas que adquiriram conhecimento na prática, né, no dia a dia, não têm o conhecimento específico da administração de organizações, e procurando sair desse ambiente, até por força da legislação, a lei que cuida a legislação trabalhista, a lei que cuida do voluntariado. Então as organizações tiveram que se mexer. Eu diria sem ofensa
conheça nenhuma organização, sem nenhuma instituição, que hoje as organizações espíritas estão saindo da primeira metade do século XX e encontram em seus frequentadores uma quantidade muito grande de pessoas que já adentraram no século XXI há bastante tempo. E aí surgem alguns conflitos, algumas situações que muitas vezes nem um e nem o outro consegue resolver. Por isso, a presença, né, da administração, da ciência da administração, pode contribuir bastante. E assim, com pequenas coisas, simplesmente com uma determinação de responsabilidades, autoridade dentro da casa espírita, os objetivos, metas fixados, que dá uma visão geral para aquele que pretende trabalhar e também para aquele que está ali administrando a casa. Eu acredito que nós estamos num momento de acomodação a esse novo ambiente. Eu tenho comigo que nos próximos anos o fluxo de pessoas que vão procurar o trabalho voluntário será muito maior. Eu tenho percebido isso, notadamente nos 2 últimos anos e meio, no projeto Girassol, que eu venho dirigindo na condição de coordenador desde 2016, que você conhece muito bem, aliás, né? Esteve lá antes de nós. Né? Então, eu venho percebendo. Mas o voluntário, candidato ao voluntariado, ele chega e ele quer algo como uma organização. Ele quer saber exatamente o que ele vai fazer, quais são as implicações, com o que ele vai contribuir com aquela tarefa. Eu acredito particularmente nisso. Ok, muito obrigada, Maurício. Está satisfeito com a resposta, Lúcia? Muito. Eu teria uma continuação, mas acho que fica para depois. Pode ficar para depois, está certo. Tá bom. Eu também gostaria de fazer uma pergunta para o Maurício. Esse assunto é muito fascinante, né? Voluntariado no caso espírita é um assunto muito fascinante. E eu, particularmente, Osmar, eu e a Lúcia foi coordenadora do projeto Girassol antes de mim. Eu trabalho com ela desde bastante tempo, né, Lúcia? Desde a fundação do projeto, praticamente. E nós conversamos muito sobre a administração, nós trocamos muitas ideias. A Lúcia, se me permite, né, a Lúcia tem sido uma administradora muito competente. É um caso de administração também hoje no Centro Espírita Amor e Caridade. Concordo com você. Obrigado pela resposta, Maurício. Obrigado pela resposta, Lúcia. Vamos chamar a Nelly para perguntar para o Wellington. O Wellington está aqui, o Wellington. Nelly, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Wellington, no livro que vocês estão lançando, Administração do Trabalho dos Trabalhadores do Centro Espírita, eu deparei com o capítulo 11º, com um título muito estimulante e chamou minha atenção. O título é Maximizando o Lucro do Centro Espírita. Então, lá no texto, um dos primeiros parágrafos, diz assim: quanto melhor a qualidade dos serviços oferecidos pela Casa Espírita, mais alto será o seu lucro, mais benefícios ela espalhará pela sua comunidade e, consequentemente, pela terra. Explica para nós que lucro é esse tão estimulante que você está colocando no capítulo 11º. Explica para todos nós. Ô, Nelly, prazer estar aqui contigo, viu? Nós já fizemos tantas coisas juntos, para mim é uma alegria muito grande. E, olha, Nelly, esse capítulo, né, quem lê esse capítulo todinho vai ver que eu cito até algumas reuniões que nós fazíamos na USA Intermunicipal Bauru, isso tem muitos anos já, e as observações naquelas reuniões, elas produziam muitas reflexões, né? E eu ficava pensando na possibilidade de nós fazermos uma análise e aplicarmos uma ferramenta da administração de empresas no Centro Espírita, que é a análise fofa, para a gente poder identificar
os pontos fortes, fracos, as ameaças e as oportunidades que enfrentam as instituições espíritas, para que elas pudessem, assim, avaliar os seus trabalhadores, a qualidade dos trabalhos, como está sendo trabalhado, o que pode permanecer, o que deve ser modificado. E a riqueza, um lucro que um centro espírita pode gerar, é justamente isso, é divulgar a doutrina que foi codificada por Allan Kardec, é proporcionar que as pessoas compreendam de maneira melhor e mais adequada as leis naturais, consequentemente se aproximem mais da felicidade. Então, tem uma frase que o Edgar sempre colocava nas nossas reuniões, que era: vamos pensar a casa espírita? Então, por que nós não vamos pensar a casa espírita? Né? Qual é a qualidade dos nossos trabalhos? Os nossos trabalhadores, por exemplo, eles estão capacitados na questão que envolve o atendimento fraterno, eles estão com a escuta apurada, eles conseguem ouvir com atenção aqueles que chegam, conseguem fazer intervenções pontuais acerca do Evangelho, acerca do Livro dos Espíritos. Quais são os pontos fortes que a nossa casa tem? A nossa casa, quais são os pontos fracos que ela tem? Quais são as ameaças? Olha aí o coronavírus que veio e fechou todos os centros espíritas. Nós tivemos que sair correndo, então, procurando alternativas, procurando outras situações, outros contextos, para que pudéssemos continuar divulgando a doutrina espírita, para que pudéssemos continuar falando de espiritismo. Então, quando você tem no centro espírita, na casa espírita, uma diretoria que pensa a casa espírita, que pensa o perfil dos seus frequentadores, que pensa a realidade daquela comunidade, esse lucro, essa possibilidade, né, de oferecer esse lucro para as pessoas, de divulgar a doutrina espírita com qualidade, ela é muito maior. Então, veja, eu estou inserido numa determinada comunidade, será que eu conheço o perfil daquelas pessoas? Aquelas pessoas que frequentam a minha casa espírita, qual é o tema que elas gostam que seja abordado? Porque nós podemos pegar vários temas do cotidiano, da vida dessas pessoas, e trazer e fazer a análise dentro do contexto espírita. Então, será que nós estamos fazendo isso? Será que nós realizamos algumas pesquisas de opinião para saber o que as pessoas estão pensando, o que nós podemos modificar, de que maneira nós podemos trabalhar essas questões? Então, tudo isso são coisas que os dirigentes, que os coordenadores das casas podem fazer para poder maximizar o lucro, ou seja, para poder divulgar a doutrina espírita com muito mais qualidade. Tem um texto de Kardec, que eu vou na Revista Espírita, que eu acho muito interessante, e que eu vou trazer só um trechinho da parte. Ele diz o seguinte: olha, as pessoas escreviam muito para ele, se correspondiam muito com ele. Ele diz: olha, carta que não tem assinatura para o lixo vai. Carta que não tem assinatura, que não tem ninguém para o lixo vai. O que ele está falando com isso? Ele está organizando o trabalho. Você percebe que ali existia um método. Então fica a pergunta: será que nós estamos organizando o trabalho? Estamos verificando as capacidades, as potencialidades dos nossos trabalhadores e colocando e sugerindo a eles que realizem determinadas tarefas, onde eles estão especializados e poderão, então, oferecer aí com qualidade um melhor serviço para o centro espírita? Então é essa questão, é trabalhar essas questões de organização dentro desse ambiente das instituições para poder oferecer um pouco mais de qualidade no nosso serviço. É importante no nosso trabalho a gente pensar a casa espírita dessa maneira. Olha a questão que envolve a acessibilidade. Será que a gente está pensando na acessibilidade? Será que a gente está pensando em incluir essas pessoas? Aqui em Salvador tem esse tipo de problema. E eu já falei, todo centro que eu vou, eu converso com os dirigentes. Vocês já pensaram em deixar o centro espírita mais acessível? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que muitas vezes você não tem o recurso financeiro, por exemplo, para colocar uma rampa de acesso, para fazer alguma coisa, para modificar a estrutura de estacionamento, enfim. Mas é preciso começar a pensar, estabelecer um planejamento de médio e longo prazo para poder oferecer o possível para as pessoas, para elas sentirem-se bem na casa espírita, uma casa espírita bem estruturada, bem organizada. Então esse é o grande ponto, é nós começarmos a trabalhar com qualidade para poder maximizar esse lucro, divulgar adequadamente a doutrina espírita. Obrigado, viu, Nelly, pela pergunta.
Eu que agradeço, você como sempre brilhante nas suas respostas, nas suas colocações, um amigo querido que nós trabalhamos tanto tempo juntos, depois ele foi embora de Bauru, nos deixou aqui órfãos, mas continua no meu coração, Wellington. Prazer enorme. Então, deixa eu aproveitar vocês dois, então, e ainda no espírito da pergunta da Nelly, Wellington, estou perguntando tanto para a Nelly quanto para você. Divaldo Franco fala que o centro é uma empresa, só que ele chama de uma empresa divina. Tem a ver com a sua colocação de que o centro tem que ser levado como uma empresa e visar o lucro, esse lucro que você acabou de falar? Vocês concordam com esse conceito de que o centro é uma empresa, entre aspas, divina? Quem responde? Pode responder. Não, Nelly, pode, você não quer? Olha, Osmar, a gente pode considerar sim, a gente pode considerar dessa maneira. O nome, a nomenclatura que nós utilizamos, eu acho que importa pouco, né? Se o centro é uma empresa, se não é. O fundamental é nós termos essa essência. O centro espírita é uma casa que proporciona oportunidades para que as pessoas possam desenvolver-se tanto moralmente quanto intelectualmente. É uma das muitas possibilidades que o ser humano tem na Terra de desenvolver a sua inteligência, de desenvolver a sua capacidade de trabalho, de interagir com as pessoas, de poder conhecer pessoas diferentes, de integrar-se ao movimento, de compartilhar. Tem um pensamento do Alquinda de Oliveira, nosso querido Alquinda, aí do interior de São Paulo, que ele dizia o seguinte: eu vou nas casas espíritas e me espanta quando eu vejo um cartaz: Centro Espírita precisa de voluntários para distribuir cesta básica ou para fazer determinada atividade. Poderia mudar isso. Centro Espírita oferece oportunidade de trabalho para quem quer confraternizar, para quem quer dividir, para quem quer colaborar. É claro que tem tantas e tantas outras instituições, contextos e situações que o homem cresce na Terra. Porém, o Centro Espírita é uma delas. Como a gente está imerso nessa realidade, então o Centro Espírita, ele oferece esse trabalho, ele oferece essa oportunidade. Eu acho que a nomenclatura, ela importa pouco, a essência vale mais. E a essência da ideia de maximizar o lucro no Centro Espírita é justamente essa, é oferecer trabalho para que o homem desenvolva-se moralmente e intelectualmente. Isso mesmo. Osmar. Por isso que o título do nosso palestra hoje é Centro Espírita, Escola de Almas, né? Isso. Sim, não, o livro que tanto o Maurício como o Wellington escreveram, ele é bem colocado, né, a parte de administração de uma casa espírita mesmo. Então, inclusive, o termo lucro é bem administrativo, né? É bem próprio de uma empresa. Então, por isso que eu fiz a pergunta para saber que lucro é esse, né? Não é um lucro financeiro, mas é um lucro ético, moral, que a casa espírita proporciona, né, para todas as criaturas. Então, eu fico muito feliz de ver vocês tratando a casa espírita com tanta qualidade. E é isso que nós estamos precisando, porque nós estamos num novo momento no movimento espírita, né? Nós estamos sempre mudando, e atualmente nós precisamos ver a casa espírita com mais cuidado e com responsabilidade. E vejo que o livro que Maurício e o Wellington estão colocando para nós é fundamental para que todos os dirigentes espíritas leiam, adquiram e vejam que riqueza de informações tem para todos nós, administradores de casas espíritas. É isso mesmo. Obrigado, Nelly, pela pergunta, obrigado, Wellington, pela resposta. Eu vou chamar o meu amigo Maurício. Maurício, você pode escolher quem vai fazer pergunta para você. É o Rodrigo ou o Daniel? Abre o microfone, por favor. Agora traz sim. Os dois. Traz o Rodrigo e o Daniel junto. Então, traz os dois. Boa noite novamente, Osmar, Maurício. Maurício, minha pergunta é o seguinte: pensando em trabalho voluntário, que eu, por te conhecer, sei o tanto que você se dedica e se empenha nisso, e tentando fazer um cruzamento do livro, como que as ferramentas da administração, né, umas que o Wellington já citou e tantas outras que a gente pode citar, pode fazer com que pode ser útil para que a gente atraia voluntários, porque você disse muito bem que o voluntariado está chegando, e mais do que atrair, como é que essas ferramentas
vão ajudar os gestores, os administradores da Casa Espírita a reter esse voluntariado que é tão importante para a Casa Espírita. Uhum. Rodrigo, interessante essa pergunta sua, rapaz, porque ela me ajuda, inclusive, a complementar algumas coisas que eu comecei na resposta que eu dei agora há pouco para a Lúcia, né? Veja bem, nós temos, primeiramente, que tratar da questão assim da organização da organização. Né? Então, o que nós percebemos, muitas vezes a pessoa até quer trabalhar no trabalho voluntário, e ele chega até o dirigente ou a pessoa que faz a coordenação da palestra pública, que avisou, né, que a casa precisa de voluntários, e ele pergunta, ele fala, o que eu posso fazer, né, onde que eu posso trabalhar? Aí, muitas vezes, aí já começa a encontrar o obstáculo, que é a falta da formalização da vaga do trabalho voluntário. Isso quando a casa oferece, que muitas vezes o trabalhador procura e a casa não oferece. Nós vamos fazendo um reduto de espíritas dentro da casa espírita, e aí nós, às vezes, reclamamos da falta do trabalhador voluntário, mas não abrimos oportunidade. Eu espero que não aconteça nas casas, né, das pessoas que estão aí nos assistindo, na que você dirige, né, eu espero que seja uma coisa que não aconteça, mas eu percebo, assim, pelo que falam, que muitas vezes não há uma definição de tarefas, o que exatamente se procura que faça. Qual que seria a nossa primeira recomendação? O desenho organizacional. Desenhe as atividades do centro espírita como se fossem departamentos. O que é cada um e o que cada um faz. Quantas pessoas precisam para cada atividade, quais são as competências exigidas para aquela atividade, porque se nós queremos tratar de maneira, né, a casa espírita, de uma maneira excelente, nós precisamos buscar excelência. As pessoas chegam, às vezes, com muita boa vontade, mas para determinadas tarefas elas não são capacitadas. Não significa que nunca serão. Nós podemos capacitá-las, inclusive, para essas atividades. No entanto, através do desenho organizacional, eu tenho todo o mapeamento das atividades ou das repartições da casa espírita, as atividades que ela desenvolve. Dentro de cada atividade, eu posso fazer aquilo que na organização comercial se chama o desenho de cargos. Eu pego cada atividade que cada pessoa realiza e descrevo o que é feito. A partir disso, eu tenho uma visão geral da organização. A pessoa quer trabalhar como voluntário, ou você ofereceu o trabalho voluntário, diga exatamente o que é que precisa. Preciso de voluntário para aula de música, para tais instrumentos, que saiba, por exemplo, ministrar leitura de partitura. Você direciona. Há 2 anos, no projeto Girassol, nós fizemos esse tipo de plano. Nós mapeamos as áreas que nós precisávamos de voluntário. Uma delas era a área educacional, a outra envolvendo, inclusive, a parte artística, a outra era a área desportiva, a outra era a área administrativa. E nós escrevemos, junto com as coordenadoras de cada uma dessas atividades, nós escrevemos aquilo que precisava. E olha só que interessante, divulgamos em 2 universidades aqui da cidade de Bauru, e nós conseguimos voluntários tanto para o apoio das atividades educacionais, assim, um voluntário que vai 1 vez por semana, 2 vezes por semana, mas ele tem a definição de uma tarefa que nós precisamos que ele desenvolva com as crianças. Né? E conseguimos voluntários para desenvolver trabalhos na área de psicologia. Veja bem, às vezes a pessoa não sabe o que fazer e você não sabe o que
pedir para ela, porque não sabe as competências. Como que as organizações resolvem isso? Elas querem um currículo. Olha, me dá seu currículo. Você não pode chegar ao exagero, não precisa chegar ao exagero de pedir o currículo do voluntário. Mas diga aí o que você sabe fazer. Às vezes a pessoa, eu recebo muitos jovens, né, que querem ser voluntários e que, assim, nunca trabalharam. Então você não vai perguntar para ele o que ele sabe fazer, né, em termos de organização profissional. Mas ele sabe contar história, ele sabe, né, tocar um instrumento musical, ele pode ajudar na organização de um departamento. Eu acredito que essa é a primeira coisa para você receber bem o voluntário, é dizer para ele assim, eu sei o que eu preciso, e sei que você encaixa nisso. Né? E depois, outra coisa que nós percebemos que é interessante, é oferecer capacitações para o voluntário, explicar para ele o que é aquele trabalho, o que é aquela entidade. Isso, inclusive, eu parabenizo o Centro Espírita Amor e Caridade, que já há vários anos tem essa etapa de esclarecimento. O que é o Centro Espírita, quais os objetivos, a história do Centro Espírita, o que se espera do trabalho voluntário, inclusive com um módulo sobre a legislação que trata do trabalho voluntário. Eu imagino, né, isso tem dado certo para a gente, eu imagino que, pouco a pouco, se o Centro Espírita for colocando dessa maneira, facilita esse entrosamento com o voluntariado. Eu acabei falando demais, você me desculpa, eu não sei se fugi um pouco da questão. Não, pelo contrário, Maurício, você foi preciso, porque eu te perguntei como as ferramentas podem auxiliar, e você foi tranquilo na resposta, perfeito. Maurício, o nosso amigo Rafael Capal, ele comentou aqui na página do Facebook, na verdade, ele deu uma sugestão para as casas espíritas, que no início de cada palestra divulguem quais são as atividades que estão disponíveis para fazer voluntariado. Além do mural, tudo mais, também divulgar no começo das palestras, né? Perfeito. Você acha uma coisa? Perfeito. Tem que igual a organização comercial quando precisa de um funcionário, quando ele tem uma vaga, né? Deve ser divulgado a vaga. Mas não simplesmente divulgada a vaga, né? Precisamos de voluntário, mas voluntário para quê? Né? Voluntário para qual serviço? Quais as competências que se espera desse voluntário? Isso aí. Obrigado, Maurício. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Eu vou colocar aqui na tela, eu dividir um minutinho com vocês, enquanto eu chamo o Wellington e a Lúcia, é que algumas pessoas estão perguntando sobre a capa do livro. E eu quero mostrar a capa do livro para eles, se vocês não se incomodarem. Pode ser? Estão vendo a capa? Gente, vocês estão vendo a capa? A pergunta é para mim, Maurício? Todos, eu não estou vendo. No Facebook também não. No Facebook demora um pouquinho mais. Deixa eu tentar novamente aqui, porque eu acho que é importante que as pessoas vejam o livro. E agora? Agora sim. Ok. Então, as pessoas estão perguntando sobre o livro, né? A Administração do Trabalho e dos Trabalhadores no Centro Espírita, de Maurício Moura e Vitor Balbo. Esse livro, daqui a poucos dias, será pronto fisicamente, né? Então, ele não está disponível ainda para venda, vai ser mais alguns dias, não é isso, Maurício? Isso, exato, Osmar. Eu acredito que nessa próxima semana agora nós receberemos o livro. Eu já conversei com a Nelly, pretendo deixar algumas unidades na livraria da USE, e algumas pessoas, inclusive, já adquiriram antecipadamente. Temos uma lista para fazer as entregas depois. Tá certo. Bom, então todos já conheceram o livro, já sabem como é. Vamos dar continuidade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Maurício. Dona Lúcia, agora é a sua vez de perguntar para o Wellington. Vamos lá. O Wellington vai fazer uma pergunta básica, né?
mas, ao mesmo tempo, eu a considero um pouco complexa. Existe o ideal de tamanho de uma casa espírita, para o tamanho de uma casa espírita? Puxa. Desculpa, eu tenho que aparecer agora, Wellington. A pergunta não é básica de jeito nenhum. Exato. Puxa, é uma boa pergunta essa, né, Lúcia? É uma boa pergunta essa. Olha, Kardec sugeria os grupos pequenos, porque os grupos pequenos você consegue trabalhar melhor a questão que envolve a comunhão dos pensamentos. As pessoas estão ali na mesma sintonia, todos juntos. O pensamento é para os espíritos o que a mão é para os homens. Os espíritos trabalham justamente com o pensamento. Mas nós temos que verificar também a questão que envolve a própria geografia de determinados lugares. E aí você pode colocar uma casa grande e também ir trabalhando essa questão, departamentalizando, trabalhando essa questão da comunhão dos pensamentos. Eu acho que a grande questão de uma casa grande, e o SEAC consegue lidar com isso muito bem, outras casas acabam não conseguindo, é de você não aproximar as pessoas. Essa é a grande questão da casa grande. A casa grande, ela acaba afastando, aquelas pessoas não se conhecem, não estão ali juntas, não compartilham, coisa que não é a realidade do SEAC. No SEAC, as pessoas se conhecem, as pessoas conversam, as pessoas confraternizam. Então, esse é o grande ponto de uma casa muito grande. Eu acho que, se nós fôssemos fazer uma análise fofa de uma instituição grande, esse entraria aí num ponto fraco de uma casa grande. Agora, no ponto forte é que você pode também ainda trabalhar isso e estimular com que as pessoas possam se unir cada vez mais. Não acho que exista um tamanho ideal, tá certo? A gente tem que levar muito em consideração. Aqui em Salvador, por exemplo, você tem determinados bairros que tem só uma casa espírita, e essa casa, por conta dos bairros, ela acaba realmente ficando grande, porque muita gente vai frequentar, e por aí vai. O fundamental de uma casa espírita é que ela tenha a união dos espíritas, que os espíritas sejam unidos, que eles tenham de fato essa comunhão de pensamentos, independentemente de ser uma casa grande ou de ser uma casa pequena. Por estrutura, a casa grande, ela tem mais obstáculo, ela é mais difícil, mas não é impossível, porque quando nós temos pessoas que procuram se harmonizar, pessoas que procuram produzir, pessoas que procuram realizar, nós não abrimos espaços aí para interferência externas que possam não agregar ao trabalho, que possam não fazer com que o trabalho se realize. Então, esse é o grande ponto. É nós nos melhorarmos interiormente para que a gente possa trabalhar de maneira adequada, mesmo numa casa grande ou numa casa pequena. A casa pequena, ela é mais fácil porque você consegue ali trabalhar melhor com as pessoas, você conhece todo mundo. A casa grande, ela já tem esse obstáculo, mas não é algo impossível. Allan Kardec falava das questões dos grupos pequenos, das reuniões familiares, por conta dos pensamentos da união. Mas o homem avançando, o homem desenvolvendo-se, nada o impede de ter aí uma casa grande e de trabalhar de maneira adequada essa casa. E nada como uma boa administração, uma boa disciplina para se conseguir numa casa grande tocar enfim, tocar o trabalho, não é mesmo, Wellington? Mas a sua resposta foi muito boa. Gostei da sua resposta. Muito obrigada. Obrigado, Lúcia, eu que agradeço. Posso fazer um adendo também aí, Lúcia e Wellington? A gente sempre fala que o Kardec recomendava grupos pequenos, pequenas reuniões. Mas o tempo do Kardec, os centros espíritas não eram o que são hoje. Na verdade, praticamente não existiam centros espíritas. Será, Wellington e Lúcia, que estava se referindo exclusivamente a reuniões mediúnicas? Desculpe, eu não deu para entender. Será que Kardec, quando falava sobre a recomendação de casas pequenas, inclusive ter uma educação mais homogênea, ele não estava se referindo especificamente a reuniões mediúnicas, já que, como é o centro espírita hoje não existia naquela época?
Pode ser, pode ser. Porque na época de Kardec, acho que não existiam centros espíritas, né? Existiam reuniões espíritas, né? Exatamente, com o desenho que é hoje, né? Então, às vezes, como a gente evolui, o espiritismo evolui, pode ser isso aí. Mas acho que a resposta foi boa, né? Mas eu queria pedir mais uma segunda coisa para você. É a segunda vez que você utiliza o termo análise fofa. Talvez seja bom explicar para o pessoal que a análise fofa não é uma coisa bonitinha. Fofo quer dizer alguma coisa, não é? Sim. Essa é uma ferramenta, a análise SWOT, é uma ferramenta, a gente abrasileirou aqui e transformou em fofa. Né? Fofa, F, né? Forte, O, oportunidade. O outro F é fraco e o outro A é ameaça. Os pontos fortes e os pontos fracos, eles são referentes aos aspectos internos de qualquer instituição, pode ser uma empresa, pode ser um centro espírita. E a oportunidade e a ameaça, elas dizem respeito aos pontos externos. Então, o que nós tivemos esse ano de ameaça que acabou aí atrapalhando todo o trabalho presencial na Casa Espírita? Nós tivemos a Covid-19, tivemos esse vírus. Qual foi a oportunidade que esse vírus trouxe? É a oportunidade de nós trabalharmos melhor uma ferramenta como a internet e que dissemina de maneira que pulveriza mais a ideia espírita. Então, dentro de um mesmo contexto, eu tive uma ameaça, eu tive uma dificuldade, eu tive um problema, mas eu tive também uma oportunidade que me abriu caminho. Né? Um ponto forte da Casa Espírita, como nós podemos citar um ponto forte da Casa Espírita? A união daquela casa, as pessoas naquela casa se gostam, a união daquela casa. A casa tem bons cursos de formação doutrinária, bons cursos de espiritismo, é um ponto forte. Qual é o ponto fraco da Casa Espírita? Eu só estou trabalhando exemplos aqui, tá? Não é, qual o ponto, não é específico para nenhuma casa, não. Qual é o ponto fraco da Casa Espírita? Trabalhadores voluntários, por exemplo, mal capacitados, tá? É um ponto fraco que a Casa Espírita pode ter. Pessoas sem tempo acessível para o trabalho voluntário, é um outro ponto fraco, e que aí o administrador da Casa Espírita, ele vai melhor acertar todas essas questões aqui quando ele pensar a Casa Espírita que ele frequenta, que ele dirige, que ele coordena. Com relação a anteriormente, né, a questão de Kardec ela é estrutural mesmo. Tá? Era basicamente estrutural. Você tinha ali só a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas você tinha tantas outras reuniões por todo o interior da França, por alguns outros países. Era justamente para trabalhar essa questão de pensamentos. Né? Os espíritos precisam que os pensamentos estejam concentrados, que todos estejam ali naquela mesma sintonia, os espíritos precisam estar unidos. Aí entra o que a Lúcia falou, a importância de um bom administrador, e o bom administrador ele pode desenvolver a capacidade de agregar as pessoas, de fazer com que as pessoas interajam. Então isso, para uma casa espírita, é fundamental, porque foca num ponto que Allan Kardec batia sistematicamente, que é da união dos espíritas. Um bom administrador, um bom coordenador de uma casa espírita, ele pode trazer essa questão da união, ele pode debater isso com o grupo que ele trabalha para que as pessoas estejam cada vez mais unidas. Aí você tiraria essa barreira da comunhão de pensamentos, você uniria as pessoas. Porque não é uma tarefa fácil a gente fazer com que 200, 300, 400 pessoas estejam todas ali na mesma sintonia, olhando para o mesmo lado. É preciso ter uma capacidade administrativa, uma capacidade de agregar muito grande. Concordo com você. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Luciano. Maurício, o Cláudio dos Santos, Maurício, ele perguntou o seguinte: e onde que entra a doutrina, os ensinamentos da doutrina para a criação desses voluntários? Não sei se eu entendi. Seria como que ficaria a doutrina na preparação de voluntários? Os ensinamentos doutrinários na preparação dos voluntários. Ah, sim. Tá. Eu acredito que seja uma das... Dependendo da atividade que se vai realizar, é uma das capacidades que o voluntário já deve apresentar.
né? Por exemplo, o voluntário que vai trabalhar no atendimento fraterno, ele pode ser preparado, capacitado para o atendimento fraterno, mas a doutrina ele deve se preparar. Então, ele precisará, além da capacitação para o atendimento fraterno, ele precisará dos cursos de capacitação da doutrina espírita, né, que a casa oferece. Então, ele precisa ali ter feito o estudo do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, sempre embasado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deve apresentar previamente um cabedal de conhecimentos doutrinários, né? Para outras funções, ao mesmo tempo que ele desenvolve a função, ele pode ir se capacitando. Nós precisamos, algo que muitas vezes fala-se muito na casa espírita, mas eu questiono se realmente todo mundo dá o valor devido, são para aquelas pessoas que dispõem de algumas horas durante a semana para limpar voluntariamente o centro espírita. Para que ela faça isso, ela não necessariamente ela precisa ter o conhecimento da doutrina espírita. Muitas têm, viu, Osmar? Muitas têm, e mais, muitas vezes, do que os que estão falando lá na frente. Né? Não quero dizer que nenhuma tem, mas ela não precisa para isso. Né? Ela pode até adquirir esse conhecimento, e ela vai adquirindo com o passar do tempo. Né? Então, seria mais ou menos dessa maneira. A casa, né, o dirigente espírita, ele tem que saber o quanto de doutrina é necessário que a pessoa já tenha um conhecimento. E é evidente, todos os que estão na casa espírita, né, eles estão ali para aprender e exercitar a doutrina espírita. Por isso é importante que as casas sempre tenham os cursos. Né? Acredito que deva ser nessa linha que eu também penso assim. Vou até pedir para o nosso amigo internauta que, se não foi esse o sentido da pergunta dele, que ele me escreva novamente, por favor. Nelly, desculpa você esperar, viu? Osmar. Sim, pois não. Osmar, então, se você me permite, só uma coisinha antes da gente passar aqui para a Nelly, né? Você sabe que muitas vezes perguntam das diferenças de administrar uma empresa comercial e administrar um centro espírita, né? Uhum. E eu não sei, talvez possa ser nessa linha também que alguns dos internautas tenham pensado em termos doutrinários, né? O evangelho não fica de fora de nada, o evangelho faz parte da administração. Evangelho não é um compêndio de deveres do cristão. O Evangelho, ele trata de direitos e deveres. As entidades, tanto comerciais quanto as entidades religiosas, ela tem direitos que devem ser colocados e devem ser cobrados, sim, de todos que se dispõem a trabalhar. Então, se alguém, né, de alguma maneira, está saindo do objetivo da organização, eu não preciso ser assim agressivo, cruel no trato. Eu posso ser gentil, eu posso ser educado, eu posso manter meus princípios evangélicos, orientar a pessoa e, se for necessário, pedir que ela deixe aquele trabalho. Né? Então, o evangelho faz parte da administração. Muito embora muitos administradores às vezes não aplique. Tá bom. Nelly, desculpa tomar. Que isso. Não, mas a minha colocação tem muito a ver com tudo que você falou até agora, a respeito do voluntário, a respeito da parte doutrinária. Nós sabemos que o palestrante nas casas espíritas é um voluntário também. Assim como todos os administradores das casas espíritas são voluntários, porque não tem nenhum pagamento, não recebem salários para trabalho. Então, são todos voluntários. Sim. E eu lhe digo, Maurício, se você... Aí agora vem uma pergunta assim, bem capciosa. Se você é o responsável pela parte doutrinária de uma casa espírita, eu estou falando Maurício é responsável pela parte doutrinária de uma casa espírita, como é que você agiria com os oradores da sua casa
E muitas vezes você está vendo que aquele orador está faltando com ética. Por exemplo, eles nas suas palestras estão falando de outras religiões de uma maneira negativa, dando a entender que ser espírita é mais importante, que as outras religiões não são tão, ou que outros palestrantes, ou mesmo, possa ter um bom conhecimento doutrinário, excelente, mas ele não sabe transmitir os conhecimentos que ele tem. Mas ele é um voluntário, um palestrante, e ele deseja fazer o seu trabalho. Ele gosta. Outros ainda, eles se preocupam mais em expor a parte científica da doutrina do que a consoladora, porque o público que vai numa casa espírita, ele vai em busca de consolo, e a doutrina espírita nós sabemos que ela é consoladora, né? Essa parte do estudo científico deve ser mais para estudos particularizados, né? Mas na palestra, aquele palestrante tem esse perfil de querer falar mais. Então, eu lhe pergunto, como é que o dirigente da casa espírita deve agir nessas circunstâncias, sendo que a doutrina nos fala tanto da caridade, do amor ao próximo, né? Daquele voluntário que chega na casa, ele quer fazer palestras espíritas, mas não está dentro do agrado do responsável pela parte doutrinária da casa, que no caso é o Maurício Moura. Nelly, muito boa a sua pergunta, viu? Muito boa, que inclusive me coloca numa situação de refletir a respeito de muitas situações que nós já vimos. Eu gosto sempre de uma boa conversa. Eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas. Eu fico até incomodado quando eu vejo que o dirigente, aquele que às vezes é responsável por convidar o palestrante, ele, depois da palestra, ele oferece críticas, mas logo a seguir ele encontra a pessoa, olha, parabéns, viu? Sua palestra foi muito boa, né? Então, eu tenho um amigo aqui na cidade de Bauru que me ajudou muito, é dirigente espírita, inclusive, e não vou citar o nome dele, porque é uma pessoa né, que pretende ir na casa dele outras vezes fazer palestra, mas ele não deixava passar, não. Terminava a palestra, ele, olha, obrigado por ter vindo, foi muito bom, queria trocar 2 palavrinhas com você. Olha, você falou sobre obsessão e não foi assim muito claro, e isso daí pode mais confundir as pessoas do que de fato, né, ajudar. Então não foi muito legal. Eu gostaria, e aí que é a parte interessante, que eu conversava muito com ele, ele me ajudou muito, eu gostaria que você voltasse, então ele já dava um voto de confiança, tal dia, ele já estava até com a agenda na mão, e falasse sobre tal assunto. Ele está no Evangelho, eu quero que você aborde a parte acolhedora, o consolador dessa mensagem aqui. Tudo bem? Então, quer dizer, ele dava o recado dele, ele chamava atenção, e ele dava outra oportunidade e falava assim, eu confio em você, eu acho que você vai se sair bem. Né? Mas esse tipo de assunto não pode abordar na casa espírita. É por isso que, normalmente, quando eu recebo um convite, agora não, eu tenho tido dificuldades para viajar à noite, na estrada, já não enxergo muito bem, eu não tenho saído muito, eu moro fora da cidade de Bauru também, né? Então, eu não tenho aceitado muito os convites, mas sempre que me convidam, eu pergunto sobre o que você quer que eu fale. E é incrível nele, pouquíssimos dirigentes te dão um tema. Ele fala sobre o que você quiser, o tema é livre, fica à vontade. Eu peço desculpa para todos que já me convidaram e me colocaram nessa situação agora, mas para mim é como se ele dissesse assim, olha, eu não sei de fato o que o público da minha casa quer ouvir, o que eles precisariam ouvir. Então, eu acho muito importante o diálogo. Olha, nessa casa, para essa data, para esse público, eu gostaria que você falasse sobre tal tema. É um desafio gostoso para o orador espírita, quando ele recebe o tema para ele falar, né? Agora, sobre aqueles que querem falar, têm até a boa vontade, mas não dominam,
a técnica da oratória, é interessante que ele vá pegando aos poucos. Se tiver um curso, uma capacitação para oratória espírita, que ele seja incluído num grupo, que ele faça uma capacitação, vai conversar com outros oradores mais experientes, vão mostrar como se faz uma seleção de tema, uma estrutura de palestra, como iniciar e como encerrar uma palestra, né? Durante vários anos, nós mantivemos, inclusive o Rodrigo Daniel participou com a gente bastante tempo, né? Um grupo vinculado à USE Bauru, onde nós recebíamos aqueles voluntários que desejavam ser palestrantes espíritas e não tinham experiência, não tinham conhecimento, e fazíamos aplicação ali durante um final de semana de diversas técnicas, submetíamos aquelas pessoas a uma palestra, a uma mini palestra, e depois acompanhávamos durante algum tempo na realização de palestras. Inclusive o grupo se desfez porque os coordenadores, os monitores deixaram de ter o tempo para acompanhar a pessoa depois, que é muito importante, né? Mas seria basicamente isso. Eu acho importante que se fale às claras. Agora, sempre levando em conta que o orador espírita é um grande vaidoso, né? Tem que procurar o jeito de falar com ele. É muito complicado, realmente, por isso que eu fiz a pergunta a você, né? Nós temos um caso curioso. Temos um caso curioso aqui na nossa Intermunicipal de Bauru, um dirigente de uma casa espírita, um colega nosso, não vou falar o nome de nenhum deles, chegou na casa para fazer, um excelente palestrante, excelente. Chegou para fazer a palestra pela primeira vez, o dirigente falou assim para ele, olha, você está chegando na minha casa pela primeira vez, mas eu vou dizer para você, eu vou ouvir sua palestra, se eu não gostar, não te convido mais. Quer dizer, mais direto que isso, quer dizer, falta caridade, também não é assim, né? Vamos ter um pouco de Ficou junto. Falasse depois da palestra, então. Pois é, né? Então tem situações e situações. Então o palestrante espírita, ele tem que saber lidar, inclusive, com os dirigentes das casas, né? Porque são pessoas diferentes, né? É muito complicado esse relacionamento orador e dirigente, é muito complicado. Mas veja, o orador é um representante da doutrina espírita, é a chance dele provar que ele já aprendeu, ele já assimilou. Você agora me fez lembrar um detalhezinho. Há muitos companheiros que às vezes vão fazer palestra e começa, eu acho, eu penso, eu falo, meu Deus, ele está falando em nome dele ou em nome da doutrina, né? Porque quando você está num público, dentro de uma casa espírita, você está falando em nome da doutrina, então não é sua opinião pessoal, né? Isso também é observação. Bem lembrado. Obrigado, Nelly. Obrigado, Maurício. Eu vou chamar o Rodrigo. E o Rodrigo vai perguntar para o Wellington. Isso. Certo? Bem-vindo, Wellington, de novo. Obrigado. Wellington, antes que eu me esqueça, talvez eu não dizer isso, tenho saudade das nossas conversas aqui em Macatu quando você vinha fazer palestra. Quando tiver, bom, né? Quando você estiver em Bauru, você me avisa que o Maurício vai convidar nós para tomar um café. Beleza, com certeza, vai ser um prazer. Pô, saudade mesmo. Ô, Wellington, seguinte, a gente tem uma transição nas casas espíritas, né? Eu vou chamar aqueles que desbravaram a casa espírita, aqueles que pavimentaram os terrenos para nós, e eu vou chamar de nós essa segunda ou terceira geração já dirigindo as casas espíritas. Formado em administração, como vocês, entendo as ferramentas como primordiais para que desenvolvam. Mas nós temos centros espíritas ainda que tem dono, que o cara tem a chave da casa espírita. Como é que eu consigo, Wellington, como é que o livro, na verdade, vai nos ajudar a achar o meio termo para isso? Porque nós temos que respeitar um trabalho de desbravamento que foi maravilhosamente feito. Sofreram muito, coisa que nós não sofremos para divulgar a doutrina espírita hoje. E, ao mesmo tempo, é necessário, porque a geração que vem depois de nós, que está na próxima, na fila, ela já precisa, como o Maurício já falou, né, de regras, de saber onde que vai estar, onde que ela vai se encaixar na casa espírita. Se pudesse, assim, falar para nós, como é que a gente, quem for ler o livro, como é que ele vai encontrar esse meio termo?
Ô, Rodrigo, que pergunta, hein? Essa foi boa. Isso porque eu sou seu amigo. Essa foi ótima. Rapaz, a gente, olha, imagina, né? A gente vê cada coisa em centro espírita, tem isso que você citou, tem também aquelas outras casas, outras instituições em que o indivíduo fica anos e anos e anos porque não aparece absolutamente ninguém, não tem gente, tem coisa de todo tipo, né? O Maurício falou algo relacionado ao diálogo. É realmente nós irmos conversando, nós irmos nos aproximando das pessoas. Nós que somos essa, como você citou, a segunda geração, de fato nos aproximarmos dessas pessoas que construíram, que abriram os caminhos, tentando entender a sua realidade, o porquê ele pensa dessa maneira, tentando se aproximar dele, tentando adequar a nossa conversa, o nosso diálogo a ele, né? Sem transição, sem mudança brusca. Isso daí não vai resolver, não vai ajudar de maneira nenhuma. Eu apostaria no diálogo entre essas gerações, a nossa geração que está aqui com aquela outra geração. Porque imagine, não é fácil também para a pessoa que construiu aquele centro, que fez tudo aquilo. A gente sabe que o apego é um problema muito grande, é muito difícil nós nos desapegarmos. Então, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai interferir assim na vida, na existência de alguém? Não tem como, a não ser com muito diálogo, tentando entender o porquê que ele age daquela maneira, conversando, falando da importância da união, falando da importância... Ele vai compreender que as próprias leis dizem que todos nós devemos morrer, retornar ao mundo dos espíritos e que tudo passa. Então, eu acho que o diálogo entre essas gerações, ele é muito importante. O que nós encontramos nas casas, muitas vezes, são as gerações se trombando, se brigando como se fossem inimigas, e não pegando os pontos positivos umas das outras. Então, o que eu posso aprender com esse dirigente e o que ele pode aprender comigo? E tentando mostrar a ele que ele também pode aprender comigo, que a geração dele também pode aprender com essa geração que está agora. Tentando trabalhar na base pacífica, na base da amizade, na base do diálogo. Muitas vezes isso acaba ocorrendo aquelas velhas brigas no centro espírita, e é onde as pessoas abandonam, deixam as casas e acabam montando, construindo outras casas. Muitas casas espíritas, elas se originam dessa maneira, dessas brigas, dessas dissensões. Mas seria interessante, quando a gente vê que aquele que tem a chave do centro, a gente bater um papo, trocar uma ideia, dialogar, um grupo de pessoas está sempre conversando, e tentar ir aos poucos, né, entender que nós não somos inimigos, que nós podemos aprender uns com os outros. É uma tarefa fácil? Não, não é. O apego, ele é algo extremamente complicado para a gente trabalhar. Aquele que construiu a casa, ele de fato se sente dono da casa. Ele não se sente confortável em saber que alguém vai tomar o lugar dele, que alguém vai estar na presidência, que alguém está falando ali naquela tribuna que ele fez, enfim, uma série de coisas. Mas com diálogo dá, né? Com diálogo, com calma, com paciência. Paciência, eu acho que é um grande remédio para todos nós. Ter um pouco... Paciência é uma prova coletiva, todos nós precisamos esperar aqui na Terra, conversando, trocando ideias, dialogando. Eu acredito que olha, quantas vezes, por exemplo, as pessoas chegam e falam de um dirigente que no início ele era desse estilo complicado, ele realmente trancava o centro, segurava, mas depois, ao longo do tempo, as pessoas foram estabelecendo elos de confiança, laços de afinidade, de simpatia entre si, e o coração dele foi amolecendo, e ele foi se desapegando. Muitas vezes nós também não sabemos as origens do apego que esse indivíduo tem. Então fica o grande ponto. O que vale a pena? Vale a pena eu continuar nessa casa? Vale a pena eu investir nessa casa, eu investir nessa relação, nessa amizade, poder tentar aqui coordenar alguma coisa, ou vale a pena sair dessa casa e construir uma outra casa? Será que a gente não vai encontrar também os mesmos problemas? E será que nós, ao fundarmos essa casa, nós não seremos aquele dono do centro também? Não queremos pegar a chave para nós? E nós, no local dessa pessoa, será que nós estaríamos agindo da mesma maneira?
Então, o apego é uma prova para todo mundo. Quem não tem apego aqui na Terra? Todos nós temos. Todos nós temos. Alguns em maior grau, outros em menor grau. Aí é por isso que entra a questão do diálogo, da gente realmente dialogar, tentar entender os porquês, as razões pelas quais essa pessoa está agindo dessa maneira. Fácil não é, mas é possível. Eu acredito que a gente possa, então, conseguir sucesso, obter sucesso nisso com paciência, com transparência, com um bom diálogo. Perfeito, Wellington, muito bom. E pensa igualzinho. Se a gente discute, vai montar uma outra casa, nós vamos ser aqueles que não vão querer passar adiante. E o livro, né, eu sei, gente, porque os amigos estão assistindo, que a amizade com o Wellington e com o Maurício, eu já li o primeiro, e sei que, se ficarem em dúvida, leia o livro, que ele vai dirimir todas essas dúvidas de como essas ferramentas vão ser úteis para nós, né, Wellington? Não cometer os erros de querer tudo para a gente. Obrigado, Wellington. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado mesmo. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Obrigado pela resposta também, Wellington. Eu estou colocando todo mundo na tela, porque, infelizmente, nós estamos um pouco avançados no tempo. Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena fazer algumas perguntas aqui para vocês. E, como estamos todos aqui, se alguém além do Wellington ou Maurício quiser responder pergunta, acho que seria legal também. Maurício e o Wellington. A Célia Marquinhos fez uma pergunta que eu acho que vale a pena responder, porque tem muito a ver com o que nós acabamos de falar. É o seguinte: como administrar os conflitos entre os espíritas que divergem de pontos doutrinários? Ninguém já ouviu falar disso aí, né? Como administrar conflitos entre os espíritas que divergem sobre pontos doutrinários? Quem responde? Pode responder, Maurício. Conflitos, eu acredito que sempre vão existir. É impossível você ter um grupo de pessoas e não encontrar conflitos. Então, a Célia coloca muito bem quando ela diz como administrar. Nas experiências que nós tivemos, sempre que apareceram conflitos doutrinários, demonstrava que estava faltando estudo de nossa parte. Se o conflito é doutrinário, onde nós vamos encontrar a solução? Na doutrina. E muitas vezes nós precisamos ter um certo cuidado, porque algumas pessoas falam de doutrina e não conhecem a doutrina. Então o dirigente ele tem um papel muito importante de, no conflito, convidar os conflitantes para o estudo. Vamos ver junto. Não é um lê lá, o outro lê aqui, se encontra para se pegar, não. Forma um grupo. O que é que está pegando? Vamos estudar isso daqui. Vamos ver. Se o conflito permanecer, e às vezes permanece, né, muitas vezes, se faltar o respeito, a cortesia, pode ser até que aquele grupo se desfaça. Que também, né, para a manutenção da qualidade do trabalho, talvez não fosse algo tão espetacular que um grupo se desfaça. No entanto, a experiência que nós temos, Osmar e Célia, que fez a pergunta, né, é que ao estudar, as fichas caem. Alguém recua um pouco de um lado, o outro recua um pouco de outro, e se chega a um consenso. Quando você estuda, você tem ali a doutrina, e muitas vezes fala, mas o livro dos espíritos não é claro dessa situação. E daí nós temos mais 4 obras básicas, e nós temos toda a revista espírita como fonte de estudo. Né? Se depois disso tudo o conflito permanecer, aí é evidente que tem outras situações, né? Talvez estejam vendo coisas que a maioria não viu. Mas eu acredito que é o primeiro caminho para se resolver. Também acho que os conflitos estão muito ligados à inflexibilidade das relações, né? Exato. Osmar, posso só fazer uma pontuação? Mandar um grande abraço para a Célia. A Célia é uma grande amiga. A Célia é aí, pertinho de Bauru, de Piracicaba, é uma grande estudiosa da doutrina espírita. E, olha,
eu vou trazer aqui para a nossa reflexão, diante disso, 2 pensamentos de Allan Kardec. Um ele traz na Revista Espírita e ele diz o seguinte: nós discutiremos, mas não disputaremos. O grande problema desses conflitos que se estabelecem, são as disputas que as pessoas querem ter umas com as outras e saírem sempre com a razão. Esse é um ponto. E para você solucionar todo tipo de problema, Kardec traz um pensamento que é fantástico. Ele diz o seguinte: é importante em qualquer grupo as mútuas concessões. Então, a concessão ela não vai ser só do A ou do B. A mútua concessão é porque o Maurício anda um pouco, a Lúcia um pouco, a Nelly um pouco, o Rodrigo um pouco, e nós nos encontramos, então. Mútuas concessões para a gente acabar com qualquer tipo de conflito. E ele ocorre por quê? Por conta, muitas vezes, dessa dureza que nós temos de não admitir que estamos, muitas vezes, equivocados, que estamos errados, que estamos interpretando de uma maneira equivocada. Então, a gente pode abordar tudo, mas esse é o grande problema, o problema da disputa que se estabelece entre as pessoas. E aí você acaba gerando conflitos intermináveis e muitas pessoas se separam, muitas pessoas acabam até abalando a amizade. Isso é uma pena. Realmente é uma pena. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Nelly? Lúcia ou Rodrigo? Não, está perfeito. Tá bom. Meus amigos, estamos chegando ao fim. Foi uma noite muito gostosa, aprendemos bastante, mas tudo tem sua disciplina e nós já passamos um pouquinho do horário. A última pergunta que eu quero fazer para vocês dois, meus amigos, é que algumas pessoas também estão perguntando: como fazer para adquirir o livro? Eu acho que o pessoal que estiver aí em São Paulo, né, o pessoal que estiver aí, eles podem adquirir junto com o Maurício. Eu acho que fica até melhor. O pessoal de São Paulo adquire aí com o Maurício, acho que fica mais fácil. O pessoal, os amigos aqui da Bahia, os amigos aqui do Nordeste podem conversar comigo. E também a própria editora vai colocar no canal dela, né, no próprio site, um link para adquirir o livro. Mas aí o pessoal que está em São Paulo, fica fácil aí com o Maurício. O Maurício vai disponibilizar para nós na livraria o livro também, e nós estamos com vendas online, então a Livraria Espírita de Bauru está à disposição para colocar o livro também em todo o estado. Tá? Pois, Maurício, já conversamos, né, Maurício, a respeito? Isso, exatamente. E vai estar disponível na Livraria Espírita de Bauru. Uhum. Pronto aí, use. Maravilha. Muito bom. Rodrigo, Lúcia, Nelly, minha gratidão imensa a vocês três por estarem conosco aqui hoje. Gratidão por terem se preparado, como se prepararam, para fazer as perguntas, para poder ajudar a tocar essa reunião da forma como foi. O Wellington e o Maurício, também a vocês, muito obrigado. Foi realmente uma noite maravilhosa. E a gente falou tão pouco do livro, né? Porque tem tanta coisa para a gente falar sobre o Centro de Espíritos, sobre outras coisas, né? Mas fica o convite para todos adquirirem e lerem o livro também. Então, para encerrar, a gente não vai encerrar ainda. A gente vai ter um pequeno vídeo no finalzinho que a gente vai mostrar para vocês. Mas nós vamos dar o nosso boa noite já. Então, eu queria que a Lúcia, por favor, desse boa noite, seus comentários, Lúcia, e fique à vontade. Bom, em primeiro, agradecer a oportunidade, né, dessa noite, desse momento de falarmos sobre um tema tão importante, um tema tão vasto, né, de questões. Se pudéssemos, ficaríamos aqui muito tempo ainda discutindo. Mas a questão é assim, é a curiosidade que nós despertamos para que as pessoas adquiram os livros, né, adquiram o livro para abrirem a discussão nas suas casas espíritas. Agradeço imensamente ao Maurício, ao Wellington. O Wellington há muito tempo não ouvia, apenas por fotos, enfim, pelas redes sociais aí da vida. Um grande abraço a você, Wellington. Muito obrigada mesmo, adorei as respostas, adorei os comentários, foram fantásticos. Obrigada, Maurício, um grande abraço a você. Obrigado, Lúcia. Maurício, estamos sempre juntos. Mais uma vez, prazer, Rodrigo. Um beijo para você, Nelly, e para você, Osmar.
Um grande abraço dessa amizade tão bacana que nós construímos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Luciana. Nelly, por favor. Foi um prazer enorme estar com vocês. Rever amigos, que com a pandemia a gente quase não se encontra mais, apesar de estarmos na mesma cidade, com Maurício, Lúcia, Osmar, mas pouco nos encontramos. Então, essa oportunidade que temos online é tão agradável, tão gostosa, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. O Maurício, muito obrigada pelas suas respostas, adorei. O Wellington, amigo do coração. Wellington, olha, eu não posso nem ficar falando muito não, porque é uma amizade tão antiga que nós temos, né, Wellington? Então, trabalhamos tanto junto. Fizemos tanta coisa, né? Já fizemos muita coisa, então é uma alegria estar com você, viu, Wellington? E fico muito feliz de ver você continuando nesse trabalho de divulgação da doutrina. Parabéns, continue assim. E vindo a Bauru, por favor, você sabe onde eu moro, venha nos fazer uma visita, será um prazer imenso. Rodrigo, foi muito bom, viu, estar com você, Lúcia também, adorei estar aqui, obrigada, Osmar, pelo convite, e que todos nós tenhamos muitas reflexões com esse livro tão fantástico que os meninos estão lançando. Parabéns. Obrigado, Nelly. Rodrigo. Osmar, primeiramente agradecer pelo convite, para mim foi um prazerzaço estar aí junto com o Maurício, com o Wellington. Mas eu queria, então, te agradecer, obrigado pelo convite. Lúcia, prazer te conhecer, foi uma alegria. Ele deve ter pelo menos uns 3 ou 4 anos que eu não te via, também foi uma alegria poder estar... Obrigada. Wellington, beijo, cara, obrigado aí, viu? Obrigado, parabéns, Rodrigo. Sigam em frente. Maurício, para você eu vou dar um abraço, você mora aqui, ó. Obrigado, irmão, foi um prazer te ver. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Vocês viram? Só o Maurício mora no coração dele, né? Nós outros não, né? Tudo bem, Rodrigo. É que quem sabe dessa história minha e do Maurício sabe do carinho que recebo. Eu conheço. Eu tenho o Maurício como pai. O Maurício, na verdade, é responsável por eu estar aqui hoje. Nossa, Maurício, nem vou falar que é 12 anos atrás, não vou falar que eu estou velho. Você também. O Maurício me trouxe para o movimento, para as palestras. Então, poder estar aqui hoje perguntando para ele é algo especial, de verdade. Com certeza. Beijo, Maurício. Wellington, seus comentários finais. Obrigado, Rodrigo, seus comentários finais. Obrigado, Osmar. Lúcia, parabéns pelo seu aniversário, serenidade no seu caminho. Maurício, obrigado pela parceria. Rodrigo, valeu, ver você de novo foi bom. Nelly, minha querida amiga, que estamos juntos. Você aí, eu aqui, mas a gente está sempre junto. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado mesmo. Minha gratidão a todos que estiveram com a gente, os internautas, os amigos, minha esposa. Preciso mandar igual era no show da Xuxa, né? Um beijo para você, meu amor, para Cláudia, para Rita, para Célia, para todo mundo que estava aí, minhas amigas e meus amigos. Um grande abraço. Muito bom. Maurício, por favor. Osmar, obrigado. Primeiramente a você sempre abrindo espaço, dando oportunidade para a gente, agradeço bastante, parabenizo por esse trabalho que você vem fazendo junto à doutrina espírita aqui em Bauru, ao seu trabalho de apoio ao Centro Espírita Amor e Caridade, e seu trabalho na diretoria do Centro Espírita Irmã Catarina, né? Eu agradeço mesmo de coração a Nelly, a Lúcia, pessoas que eu tenho grande carinho já de longa data, né? O Rodrigão aí, que, né, nem dá para falar mais nada, ele já falou tudo, te amo, viu, cara? É muito legal. E o Wellington, que me deu essa grande oportunidade de estar escrevendo junto com ele mais uma vez. O Wellington é a razão de eu ter escrito 3 livros, né? Então, nada melhor do que ter um escritor de referência para a gente começar, não é? Então, obrigado também a você e parabéns, viu, Wellington? Outra obra muito boa que você lança no mercado. Boa. Obrigado a todos. E àqueles que nos acompanharam também até esse momento. Eu também quero estender o obrigado a todos que nos acompanharam, todos os nossos amigos internautas, desejar a todos uma magnífica semana, que Deus os proteja a todos e que estejamos juntos mais ou menos, mais uma vez. Amanhã, às 7 da noite, temos mais uma palestra. O tema de amanhã será felicidade, já estão todos convidados. E lembrando, gente, que o vídeo vai mostrar um pouquinho mais sobre isso para vocês, que outubro é o mês do Espírita, né? É o mês do aniversário de Allan Kardec,
e todos nós temos que nos preparar para poder reverenciar esse grande mestre da doutrina espírita. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos. Eu queria encerrar, então, com uma prece, e como eu escolhi, assim, por um sorteio, regido pela Loteria Federal, e foi sorteado a Nelly para fazer a prece de encerramento, sabe? Eu gostaria que a Nelly, por favor, encerrasse para todos nós. Nelly, um abraço a todos vocês. Obrigada. Rodrigão, só uma coisa, também estou aqui por culpa do Maurício. Eu sei. Só que meu coração é grande, cabe todos vocês, tá? Vai passar o vídeo primeiro ou a primeira prece? Não, primeiro você, Nelly. Então tá. Então nós vamos unir os nossos pensamentos, nossos corações, junto ao Pai, agradecendo a Ele por esse momento tão gratificante que tivemos nessa noite, com esses amigos queridos, aprendendo com cada um, lições fantásticas que com certeza irão nos ajudar na administração das casas espíritas. Agradecemos a Jesus, a equipe espiritual que tem nos acompanhado nos trabalhos de divulgação da doutrina, no trabalho do movimento espírita. Obrigada pelas intuições, especialmente ao Wellington e ao Maurício, por terem sido tão claros, tão oportunos os assuntos que eles colocaram em sua obra. E pedimos que cada um que nos ouve, que nos assiste, recebam da equipe maior vibrações de paz, de saúde, de amor no coração, e que continuemos firmes na nossa trajetória evolutiva. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, amigos da espiritualidade, e obrigados a todos que estiveram conosco nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos. Vamos ver o vídeo agora, por favor. Olá, meus amigos. Como estão? Todos bem? É um prazer estar com vocês. Meu nome é Osmar Hermenino Silva e estou aqui para convidar vocês a participar conosco do ciclo de palestra do mês espírita, ou mês do Kardec. Como todos vocês provavelmente sabem, o mês de outubro é um mês particularmente especial para nós espíritas, porque nesse mês que a gente celebra o dia do aniversário de Kardec, que foi em 3 de outubro de 1804, o nascimento dele aqui nesse planeta. Por isso que esse mês de outubro é conhecido como mês espírita ou mês do Kardec. Para nós bauruenses, há outros fatos importantes nesse mês de outubro também. Por exemplo, também foi no mês de outubro que aconteceu o desencarne do nosso querido Richard Simonetti. E por coincidência, também é o mês em que Richard Simonetti nasceu. Para nós ainda, de Bauru, há outro fato importante nesse mês, que é porque foi no dia 13 de outubro, lá nos idos de 1959, que foi fundado o nosso querido Centro Irmã Catarina, que comemora então esse ano, portanto, 61 anos. Então são muitas razões para celebrar. A USE e o CEIC não podiam deixar essa data passar em branco. Então, a USE de Bauru, da Interregional de Bauru, junto com o CEIC, estão promovendo agora esse ciclo de palestras do mês espírita. Palestras que começarão no dia 10 desse mês, nessa próxima sexta-feira, e vão se encerrar na quinta-feira da semana seguinte, que é o dia 15, sempre às 19 horas e sempre com transmissão pelo Facebook, tanto na página da USE de Bauru, como também na página do Facebook. Uma boa notícia é que também a Rádio Chico estará conosco nessa transmissão e vai transmitir ao vivo as palestras através de sua página também. Então, vejam quantas coisas boas para comemorar, né? Outubro realmente é um mês importante para nós. Mas o que nós precisamos celebrar mesmo, né, é o fato de ter tanta gente boa no nosso meio que se dispõe a nos ajudar a fazer palestras e a trazer seus conhecimentos para nós. Nós estamos recebendo pessoas de Bauru, de fora de Bauru. Agora, graças à internet, a distância deixou de ser um problema. Então, são nomes como Nazil Canarim, como Tati Sacre, como César Amoron, como João Cosmiscas, e outros, Vitinha Calisto, e outros que estarão conosco nessa semana de palestras. Não percam. Eu acho que vai ser maravilhoso para todos nós termos a chance de poder ouvir essas pessoas tão maravilhosas. Eu espero que vocês gostem e conto com vocês na próxima sexta-feira e em todos os dias das nossas palestras. Então,
Muito obrigado pela sua atenção e até lá. Grande abraço.